Vou começar o vídeo de hoje contando uma história muito engraçadinha ou muito desgraçadinha pra vocês. Não vou dizer nomes e nem nada assim, e não vou confirmar nem desconfirmar que fui eu que vivi essa história. Lá na minha faculdade a gente sabe que existem algumas historinhas engraçadas sobre o quão machista é o mundo da gastronomia. Uma vez numa aula, uns meninos estavam sacaneando uma menina sem parar e tal, e aí essa menina não tava gostando muito, né, dessa brincadeirinha. E aí ela meio que foi reclamar que não tava curtindo a brincadeira. E aí um desses meninos que tava sacaneando ela virou e falou assim: "Ah, mas você tem que se acostumar, porque na cozinha é assim mesmo. Porque sempre teve machismo na cozinha, então eu tenho que aceitar isso pra todo sempre." Todo esse assunto é só pra introduzir o quão normal, digamos assim, no mundo onde eu trabalho ou deveria trabalhar caso eu tivesse escolhido o caminho tradicional das coisas e como já trabalhei, o quão normal é o machismo dentro desse universo. Quando eu comecei a estudar a história da gastronomia, eu comecei a perceber que, assim como em muitas outras áreas, eu imagino, você não tem citações a mulheres cozinheiras que tiveram um impacto grande na história da gastronomia. O que é um pouco estranho, já que a gente sempre fica ouvindo essa história de que lugar de mulher é na cozinha. Mas aí, quando a gente vai analisar o mundo da cozinha profissional, então não tem nenhuma citação a mulheres. Isso, claro, pode ser porque o ambiente como um todo, nas épocas passadas, era machista e por isso as mulheres não chegavam a ter cargos realmente relevantes, ou pode ser porque escolheram ignorar que mulheres também foram importantes para a história da gastronomia. O que é estranho quando eu te digo que, talvez fosse o cenário daquela época que levou as meninas a não serem citadas aí na história. É que, por exemplo, até hoje, muitas premiações, as maiores premiações de chefes no mundo, tem uma categoria que se chama a melhor chefe mulher do mundo. Eu gosto de acreditar que as pessoas fizeram isso porque todas as chefes mulheres humilhariam os chefes homens. Mas todo mundo sabe que, na verdade, é porque eles acham que não teria como aí competir, né, e tal, com os homens que são muito fodas e essas coisas assim. Temos um problema, já que a competição aqui deveria ser igual. Se todo mundo tem um restaurante, é dono dele e chefe da cozinha, não é mesmo? E é muito estranho que, na verdade, você separe as mulheres na categoria melhor chefe mulher do mundo, porque pra mim fica parecendo meio que um prêmio de consolação. Olha só, você não nasceu homem, só te restou esse prêmio. O mais engraçado é que não é que as categorias são divididas entre melhor chefe mulher e melhor chefe homem. Elas são divididas entre melhor chefe mulher e melhor chefe. O que irrita é que realmente fica como se fosse um prêmio de consolação. Olha, você tá aqui batalhando nesse cenário que é machista pra caralho, onde provavelmente você é super maltratada pelos seus próprios empregados só porque você é mulher. E aí a gente tá te dando aqui esse prêmio porque a gente é muito legal, né? E como a gente sabe que você nunca nem teria chance contra esses caras aqui, então a gente tá te dando esse prêmio aqui. Na verdade é um prêmio inválido. Você, na verdade, não tá na competição. A gente tem que sempre ter em mente que elas batalharam muito mais do que qualquer homem pra estar ali. A maior parte da sua brigada sempre vai ser homem, porque é um mercado muito masculino ainda. O contrário também acontece. Você, por ser mulher dentro de uma cozinha, quando você tem um chefe homem, ele acha que pode te maltratar só porque você é mulher e porque você é mais frágil. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, assim. Tem relatos de milhares de mulheres que, inclusive, denunciam abuso dentro da cozinha, porque os caras se sentem no direito de fazer isso, e nada é feito, porque é um ambiente tão machista que fica numa daquelas de, mas se os incomodados que se mudem, você não devia estar aqui, porque esse nem é um ambiente para uma mulher. Todas as amigas que eu tenho relatam o quanto o ambiente em que elas trabalham de cozinha é machista e o quanto elas já sofreram abusos e opressões dentro do ambiente de trabalho. Quando eu falo abuso, não é só abuso sexual, é abuso moral. Por exemplo, a pessoa te sacanear e colocar em xeque a sua competência por você ser mulher e simplesmente por isso. E aí o que me incomoda mais de tudo isso é que, pra mim, na minha singela opinião, o âmbito acadêmico e a construção de novos profissionais deveria
servir para desconstruir tudo isso que tá aí tão estagnado e tão encravado no ambiente de gastronomia profissional. Eu tenho uma história na minha cabeça de alguma das minhas professoras, na época que trabalhava em restaurante, contar que ela teve que ouvir, inclusive, que lugar de mulher não é na cozinha. O bordão machista é justamente o contrário e as relações estão tão invertidas dentro de uma cozinha e incomoda tanto uma mulher estar em posição de chefia. O que eu vejo hoje dentro do âmbito acadêmico, dentro da minha faculdade, as minhas experiências, são que isso é reforçado e reforçado e reforçado todos os dias. Eu acho que porque a gente tem pessoas vindas do mercado, o ranço é muito grande. E isso é muito preocupante, porque você não tem como quebrar o ciclo senão dentro do âmbito acadêmico. Uma história bem merda em relação a isso. Em uma das minhas aulas, uma das minhas professoras, inclusive, falou que não tinha problema nenhum a pessoa não querer contratar mulheres para dentro do seu restaurante, desde que não se falasse isso abertamente, já que isso é proibido por lei. Inclusive, ela complementou esta pérola com um caos de uma vez em que um dos clientes dela pediu para, por favor, ela não contratar mulheres porque ele estava cansado de fofoca dentro da cozinha. Isso numa aula sobre contratação de pessoas, onde ela, teoricamente, estava nos formando para sair daquele módulo capaz de contratar pessoas e montar uma equipe decente e coerente com o seu restaurante. Isso é só um dos exemplos de um dos milhares de exemplos que eu, em 2 anos de faculdade, tive que ouvir. Eu acho que se você é mulher e você está inserida nesse meio, a tendência é que a gente sempre tente ficar quieta para tentar não ser coagida. E eu sei o quanto é difícil trabalhar em cozinha e ir contra isso ao mesmo tempo, porque eu sei o quanto a vibe às vezes é errada em relação a esse tipo de opressão. Eu acho que esse vídeo tem mais o propósito de expor o que eu penso e o que eu vejo dentro do mercado hoje. Eu queria só encerrar esse vídeo com um pedido. Se você é mulher e está inserida nesse âmbito ou está estudando gastronomia, não fique quieta quando vir coisas assim acontecendo. É claro, também não coloque a sua segurança em xeque, mas tente sempre levantar esses pontos e discutir isso com outras mulheres que estejam inseridas nessa merda toda junto com a gente. E aproveita, deixa seu comentário aqui embaixo porque eu quero ouvir de vocês o que vocês acham sobre isso. Tchau e até o próximo vídeo.